programação. Hoje a gente tem uma visita também muito especial. Realmente, eu queria até pegar umas dicas depois de como que consegue um visitante tão bom assim, que nós vamos ter um treinamento sobre imagem pública com o Patrick Nunes, diretor de comunicação global e design do Rotary International. Patrick, seja muito bem-vindo ao Distrito 4530. Seja muito... Espero que tenhamos uma noite aqui de muito conhecimento. Imagem pública realmente é uma diretoria essencial que faz a diferença para mostrar o impacto do Rotary e do Rotaract e também para atrair novos associados. Eu acho que quase todas as diretorias passam um pouco pela imagem pública e eu quero te dar as boas-vindas aqui para essa sua preleção de hoje. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu agradeço o convite da Bruna. E para saber como chegar até mim, só perguntar para a Bruna, acho que ela sabe os segredos. É um prazer estar aqui com todo mundo. Peço desculpas, talvez minha internet hoje está muito quente aqui em Chicago. A gente teve várias tempestades hoje durante o dia, agora está sol, mas se minha internet falhar, eu peço desculpas com antecedência, porque a gente teve muitas tempestades hoje. Mas de qualquer forma é um prazer estar aqui com todo mundo, obrigado pelo convite. Eu tenho participado de várias reuniões online, virtuais, e que eu acho que tem sido um lado bom dessa pandemia. Eu acredito que o Mark Maloney não achava que a ideia de o Rotary conectar o mundo seria aplicada tão dessa forma quando ele criou o lema dele. É uma coisa que a gente trabalha com os presidentes quando eles são eleitos para criar o lema. Eu acho que ele nunca imaginou que a praticidade do lema dele fosse se aplicar tanto como ela se aplica agora. De qualquer forma, é um prazer. A gente tem a oportunidade de falar com rotarianos, rotaractianos e interactianos de forma direta. E eu vou falar um pouquinho sobre imagem pública, mas reiterando, então, para quem não me conhece, meu nome é Patrick Nunes, sou o diretor de comunicação global e design da sede mundial do Rotary Internacional em Evanston, que fica 15 minutos aqui de casa, moro em Chicago. Trabalho no Rotary há 11 anos, maio, completei 11 anos de casa. E tenho passado por várias adaptações e visto muitas mudanças em relação à imagem pública no geral. Então eu vou compartilhar a minha tela e falar um pouquinho sobre imagem pública. Espero que todos consigam vê-la. E eu gostaria de falar um pouco de imagem pública no ponto de vista de estratégia, né? E eu pensei nesse tema da comunicação de forma estratégica, que para mim ela representa um carro de 3 rodas, né? Alguns anos eu estava dirigindo num final de semana prolongado aqui, ia dirigindo e tinha uma caminhonete na minha frente levando um barco atrás, puxando um barco na autopista. E de repente eu vejo uma roda vindo na minha direção. A roda dessa caminhonete tinha se desligado, tinha se separado da caminhonete e veio em minha direção. E eu tentei manobrar e desviar, e a roda consegui fazer com que a roda batesse do lado da porta do meu carro, fez um bom estrago, mas eu percebi que o carro continuou, ele perdeu a direção, ele continuou seguindo de uma forma até ele parar. E quando eu pensei nessa ideia da comunicação estratégica ou sem estratégia como um carro de 3 rodas, eu me lembrei desse fato, porque um carro de 3 rodas, ele anda, né, ele funciona, ele liga, né, ele não é a forma mais eficaz de chegar de um lado ao outro, né. Então é isso que eu vejo a questão da imagem pública, da comunicação em geral. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da comunicação estratégica do ponto de vista de RI, da sede mundial, aqui em Evanston, e falar um pouco sobre como isso se aplica e quais as nossas diretrizes, porque eu acho muito importante a gente poder divulgar os nossos planos corporativos em relação à estratégia de comunicação para que ela chegue a todos, né? E essa, na verdade, é uma oportunidade única de fazer com que essa ideia chegue às pessoas de forma direta. Porém, antes de falar mais sobre essa estratégia e tudo mais, eu quero lançar uma pergunta
para vocês. Gostaria que vocês dessem uma olhada nessas imagens que eu vou mostrar agora. Então, nós temos essa imagem aqui. Essas são imagens que eu peguei do Google, tá? Nós temos essa imagem aqui, essas imagens, essas 3 imagens. E nós temos essas outras 3 imagens. Tá? Então, primeiro grupo de imagens, segundo grupo de imagens. Então, a minha primeira pergunta é: qual desses 2 slides representa o Rotaract? O primeiro set de perguntas, de fotos, o segundo. Temos algumas pessoas respondendo. Vou dar um tempinho, mais alguns 20, 25 segundos. Então, qual desses dois slides representa o Rotaract? Tudo bem, vou fechar a pesquisa. 72% das pessoas responderam que os dois representam o Rotaract. 72% responderam que os dois representam o Rotaract. De forma emocional, a gente gostaria que os dois representassem o Rotaract. Porém, quando eu fui ao Google, eu coloquei a palavra Rotaract e jovens, ou Rotary e jovens. Essas foram as imagens que eu recebi. As primeiras imagens que aparecem no Google Imagens são de logos e tudo mais. Então, eu comecei a analisar das imagens que começaram a representar fotos, né? E eram várias dessas imagens que seguiam, né? E quando eu fiz uma pesquisa por Habitat for Humanity, que é uma outra organização, e jovens, eu fiz essa mesma pesquisa, Rotary, jovens, Rotaract, jovens, Habitat for Humanity, jovens. Quando eu fiz essa busca no Google, o Google me deu essas imagens. Depois dos logos, logo de cara, o Google me deu essas imagens. Isso, para mim, representa, né, no sentido geral, representa a imagem pública. Esse é um aspecto da imagem pública. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que a gente quer? A gente quer mudar essa concepção, certo? A gente tem que mudar essa concepção. Porque o que acontece? O Rotary, no geral, de certa forma, ele nos apresenta um desafio. Porque quando a gente olha essas imagens do Habitat for Humanity, se a gente olha essas imagens sem saber qual é a organização, a gente tem uma ideia do que eles fazem, né? Se a gente olha essas imagens sem saber de qual organização elas pertencem, é difícil saber o que essa organização faz. Isso é parte da imagem pública, né? A ideia que a gente passa para as pessoas, né, de uma forma geral. Não significa que o Rotaract não esteja envolvido em ações mão na massa que representem essas imagens. Porém, a gente tem que pensar na percepção externa da nossa organização, de uma certa forma. Então, isso é um aspecto da imagem pública. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Então, com isso, eu gostaria de lançar uma segunda pergunta. E a pergunta é, em sua opinião, qual o maior desafio que nós temos em imagem pública? Qual o maior desafio que nós enfrentamos enquanto organização Rotary, a família rotária, em questão de imagem pública? A falta de entendimento do público interno sobre a nossa marca, a falta de entendimento do público externo, falta de oportunidades de posicionamento da marca na mídia, o desinteresse interno em promover a marca Rotary como um todo, ou algum outro. E se tiver algum outro, por favor, escrevam no chat que eu olho. Mais alguns segundos. Mais ou menos metade respondeu até agora. Não tem certo ou errado. Gostaria de saber a opinião de vocês, tá?
Vou fechar a pesquisa. 51% respondeu que a falta de entendimento do público externo sobre a marca é o nosso maior desafio. Eu concordo com esse ponto. Não que não exista uma falta de entendimento interno, não que não exista uma falta de oportunidade, e não que não exista um desinteresse interno em promover a marca do Rotary. Porém, tudo isso leva a uma questão muito importante, que é a questão do que a gente chama de posicionamento da marca. Então, a gente pode trocar esses dois termos, imagem pública e posicionamento da marca. Quando eu penso em imagem pública, eu penso em como posicionar a nossa marca. E o que isso representa, né, no sentido prático. Aqui a gente vê uma representação da marca, uma representação visual da marca. Alguns de vocês devem saber que em 2013 e 2014, a gente passou por uma readaptação da marca, uma revitalização da nossa marca, onde a gente conseguiu alinhar de forma visual a nossa marca física, nossa marca visual, e também alinhar a nossa mensagem. Porém, quando a gente fala de imagem pública e posicionamento da marca, marca não é exatamente o que a gente está vendo aqui. O componente das logos e tudo mais, ele faz parte da marca, ele é um componente visual da marca. Então, o que é a marca? O que é o posicionamento da imagem pública? É uma conexão emocional que as pessoas têm quando elas entram em contato conosco, de forma pessoal, quando elas participam de reuniões, quando elas participam de projetos, de forma visual, quando elas observam como nós aplicamos nossas marcas, logotipos e tudo mais, etc. Então não é um aspecto único. Tá? Então falando um pouco sobre imagem pública, sobre o posicionamento da marca, nessa época onde 2013, 2014, quando a gente passou por essa revitalização da marca, e a gente fez esse alinhamento visual das nossas logomarcas, a gente depois, em 2015, fez uma pesquisa e a gente percebeu que esse alinhamento visual das logos permitiu que a gente avançasse o nosso reconhecimento global. Ou seja, naquela época, 3 entre 4 pessoas do público externo ouviram falar de Rotary, ou tinham um reconhecimento da nossa marca visual, da logomarca, que é muito bom. Né? Então as pessoas ouviram falar, eu conheço, meu vizinho faz parte. E quando eu falo em Rotary, eu falo sobre a família rotária no sentido geral. Tá? Isso é muito bom. Né? Porém, a gente precisa fazer mais em termos do entendimento sobre o Rotary. E é aí que entra a imagem pública. Imagem pública não é só a pessoa reconhecer o nome Rotary e a roda rotária. Imagem pública é fazer com que as pessoas entendam a nossa marca de uma forma emocional. Ou seja, elas entendam o que nós fazemos. Eu sempre digo, e vários de vocês já me ouviram dizer, que, por exemplo, o Habitat for Humanity, que eu usei como exemplo das fotos, eles têm uma causa única, que é construir casas em situações de desastres ou para famílias carentes. É bem prático. Então, em questão do posicionamento da marca, fica mais fácil. Nós temos uma bênção e uma maldição. Nós não temos uma causa única, nós temos mais de uma causa, como família rotária. Então, isso apresenta um obstáculo em relação ao posicionamento da marca. Quando a gente fala de Unicef, a gente pensa em criança. Quando a gente fala em water.org, a gente pensa em água. Então, eles têm uma certa facilidade em criar um nicho em relação ao posicionamento da sua marca, a sua imagem pública. Para nós vemos aqui alguns números que representam a dificuldade em um entendimento do Rotary. As pessoas podem falar, eu já ouvi falar do Rotary, mas o que é o Rotary? O que o Rotary realmente faz? E a gente sabe que o Rotary pode significar muitas coisas para muitas pessoas. Então a nossa oportunidade de imagem pública, o nosso objetivo, maior em relação à imagem pública é criar esse entendimento, essa conexão emocional com a marca Rotary e toda a sua família rotária. Hoje, nós temos uma plataforma coesa da marca. Nós não tínhamos isso antes. Né? A questão de comunicação, na verdade, eu comecei em Rotary em 2009, o grupo de comunicação de staff, de funcionários de comunicação em Rotary Internacional era muito menor.
Hoje nós somos 115 funcionários, né? Então hoje existe uma presença, uma importância muito maior. E alguns de vocês que já me ouviram falar, já me ouviram dizer isso, porque o Rotary vem de uma cultura onde era se gabar falar do que fazíamos, né? A gente não podia se achar, não podia falar, a gente fazia de forma humilde, que é uma questão muito nobre. Porém, em relação ao posicionamento da marca ou imagem pública, a gente ficou em desvantagem. Outras organizações vieram com planejamento mais robusto em relação a marketing e posicionamento de marca, que nos deixou em desvantagem. Como vocês todos sabem, existem várias informações errôneas em relação à nossa organização, né? É uma seita, são organizações de certos tipos de pessoas, de certos tipos de raças e credos e afiliações políticas. Então, esse distanciamento da comunicação, do posicionamento da marca, representa um obstáculo do qual nós temos que superar. Então, hoje nós temos uma plataforma coesa e essa plataforma é a base da nossa estratégia. Nós temos uma visão, nós temos uma essência, nós temos a nossa mensagem, que é a questão do Pessoas em Ação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Nós temos valores definidos, nós temos a voz, né? Nossa voz. A voz no sentido de como a gente se comunica, quais são os aspectos de comunicação que a gente tem que usar, né? A gente pensa no Rotary, na marca Rotary, como se ela fosse uma pessoa. Se a marca Rotary fosse uma pessoa, como ela seria? Seria um homem, mulher? Seria cisgênero, né? Cisgênero, transgênero, seria, de que raça, de que parte de que aquisição social ou econômica, e como essa pessoa falaria. E é esse que vem o ponto da voz, né? Como essa pessoa falaria. Então a gente definiu que a marca Rotary falaria de forma perseverante, de forma inspiradora, de forma compassiva, de forma inteligente. Então essa plataforma hoje nos dá uma base que há 8 anos atrás não existia, né? Essa base não existia, essa plataforma coesa, onde um ponto se liga ao outro, ela não existia, né? E por que isso é muito importante? Porque no mundo que nós vivemos hoje, no mundo da comunicação em geral, há muito ruído, né? Nós todos sabemos que nós somos bombardeados por informações a cada segundo, né? As pessoas competem pela nossa atenção, né? Quando as pessoas falam em gerenciamento de tempo hoje, eu falo muito sobre questões de liderança, falo com a minha equipe, falo com outras equipes em relação de questões de liderança e aspectos de liderança, e um aspecto fundamental é a questão de como eu gerenciar o meu tempo hoje. E eu digo que não é uma questão de gerenciar o tempo. A gente vive num momento que, se a gente conseguir gerenciar a nossa atenção, a gente consegue gerenciar o nosso tempo. Porque a gente se perde, né, no momento da questão de como gerenciar a nossa atenção. E como a gente, como marca, consegue cortar esse ruído. Como a gente consegue fazer com que as pessoas prestem atenção no que nós temos a dizer. E nós sabemos que a gente tem muito a dizer, né? Mas por que então as pessoas devem se importar com o que a gente tem a dizer? E é aí que vem a imagem pública, né? Essa é a nossa realidade. Então, como hoje a gente pauta a nossa estratégia de comunicação em relação à imagem pública? A gente tem por base, além da nossa plataforma coesa da marca, a gente tem por base hoje o nosso plano de ação. O Rotary, que era conhecido como plano estratégico. E esses dois elementos, eles têm que seguir lado a lado. A gente não pode ter um plano de ação que fala sobre o que nós fazemos, o que nós representamos, e ter um plano de comunicação estratégica, de imagem pública, que não se alinha a esse plano de ação. Então, o plano de ação ele serve como base para direcionar o nosso plano de comunicação. Então, o nosso plano de ação hoje ele tem 4 pilares. A gente quer ampliar nosso impacto, expandir nosso alcance, aumentar o engajamento de todos os participantes e melhorar nossa capacidade de adaptação. Vou falar um pouquinho mais sobre o que cada um deles representa. Quando a gente fala de ampliar o nosso impacto, a gente tem por base que nós somos pessoas em ação. Todos nós da família Rotary, nós somos pessoas em ação que solucionam problemas de forma eficaz, né? Nós temos que ampliar esse impacto, nós temos que mostrar para o público que nós somos pessoas em ação que conseguem solucionar problemas de forma eficaz. É isso que vai nos diferenciar de outras marcas, né? Então, esse serve como um dos pilares nosso de comunicação. Expandir o nosso alcance. Nós somos pessoas em ação
que conseguem engajar e inspirar outras pessoas e conseguem inspirar umas às outras. Então, o nosso alcance vai além do nosso mundo, né? Uma das coisas que ficou clara em 2013, 2014, é que nós éramos excelentes em falar com o nosso público interno. Falar com siglas, né? PETs, GETs. Né? Eu me lembro muito bem de um instituto onde nós tivemos uma pessoa interpretando do inglês para o português, uma pessoa que não, o instituto coordenou aquilo no Brasil, e quando alguém falou pets, a pessoa interpretou como animais de estimação, né? Quem é de fora não sabe o que é pets, o que é gets, né? Pets para uma pessoa que não sabe o que é Rotary, são animais de estimação, né? Meu cachorro, meu gato, né? Então, a gente tem esse poder de ampliar o nosso alcance, né? E engajar outros. A gente sabe que a gente não age sozinho. A gente age com parcerias governamentais, não governamentais, da comunidade, outras organizações não governamentais, etc. Aumentar o engajamento dos nossos participantes. Esse termo participantes, ele é novo, ele é recente para nós em Rotary. Então, por que ele é importante? Porque nós somos pessoas em ação que entendem as necessidades do que acontece. A gente espera, né? A gente teve uma palestra antes da minha sobre Fundação Rotária. A gente sabe que é muito importante a gente não cair de paraquedas num problema e se passar como a gente soubesse da solução perfeita. Não, a gente entende qual é o problema, a gente acessa a comunidade, a gente entende exatamente como a gente pode solucionar aquele problema. A gente não simplesmente cai de paraquedas e chega, nós somos, nós temos superpoderes, nós vamos solucionar isso do nosso jeito. A gente entende isso. Então, para nós, um dos pilares do nosso plano de ação é aumentar esse engajamento, ouvir a voz dos participantes, né? Isso é muito importante. A gente entende, os participantes somos todos nós, rotarianos, rotaractianos, interactianos, somos todos nós, aqueles beneficiados, os parceiros que nós encontramos durante o caminho. A gente tem que partir desse ponto da humildade que a gente não sabe tudo, né? Isso faz parte da nossa voz, né? Essa humildade, esse senso de colaboração, né? E a plataforma, o pilar de que melhorar a nossa capacidade de adaptação é muito importante. Então, nós somos pessoas em ação que agem de forma inventiva, né? Esse é um grande exemplo. A Covid chegou, ninguém esperava, a gente conseguiu se adaptar, a gente conseguiu inventar ou se adaptar a novas formas de nos conectarmos. Então, isso é muito importante. Então, quando nós falamos do nosso plano de comunicação, ele tem que seguir essa linha desses pilares do nosso plano de ação. Quando a gente faz um post, por exemplo, nas mídias sociais ou escreve um artigo, ele não precisa necessariamente ter todos os pilares. Se ele tiver um ou dois, já basta. Por quê? Qual é o nosso intuito principal? Quando a gente fala de imagem pública, quando a gente fala do posicionamento da marca, a gente quer que as pessoas tenham uma conexão emocional de que nós somos pessoas em ação. Pessoas em Ação surgiu como uma ideia de uma campanha publicitária. Foi assim que ela surgiu aqui na sede mundial de Rotary. E muito rapidamente a gente se deu conta que Pessoas em Ação não era simplesmente uma campanha publicitária. Ela estava na nossa plataforma de mensagem. Ou seja, imagem pública hoje, se eu tiver que resumir a nossa imagem pública em um ponto, eu diria que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam de forma explícita ou implícita que nós somos pessoas em ação. Então, nós somos pessoas em ação que engajam participantes, somos pessoas em ação que que se reinventam, somos pessoas em ação que ampliam o nosso impacto, né? Medir nosso impacto, isso é muito importante. Então, se eu puder dizer hoje qual é esse ponto, é esse. Que a nossa imagem pública se resume em as pessoas entenderem. A partir do momento que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam, ao ler um artigo, ao ver um post de mídias sociais, as pessoas sintam que nós somos pessoas que realmente fazem alguma coisa, que não simplesmente cruzam os braços, esperam que outras pessoas aconteçam, nós conseguimos atingir aquele desafio que nós temos, que é criar esse aspecto de entendimento da marca Rotary. Isso simplesmente é a imagem pública, né? De uma forma simples de fazer com que as pessoas entendam. Então eu vou lançar uma outra enquete para nós aqui, tá? Mais uma pergunta.
Gostaria de saber de vocês, na sua opinião, qual o meio de comunicação mais eficaz na imagem pública, nesse posicionamento da nossa marca? Rádio, TV, mídias sociais, a mídia impressa, sites de clubes e distritos, e-mails ou outro? Dá mais alguns segundos. Finalizando, então, a enquete. 94% que não me impressiona nesse tipo de público, né, diz que são as mídias sociais. Realmente. Todos os outros meios de comunicação são importantes? São. Porém, o que nós temos que pensar? Qual a forma mais rápida de chegar até as pessoas hoje? Não tem como negar, são as mídias sociais. A forma mais econômica de chegar até as pessoas hoje são as mídias sociais, né? Rádio, TV são importantes. Muitas vezes eu converso com rotarianos, eles me perguntam, mas por que nós não estamos na Globo? Por que nós não somos, por que nós não somos mencionados no rádio, na TV, no jornal? São válidos. E claro que tem o certo alcance, tem a sua importância. Porém, hoje nós sabemos que as mídias mais eficazes hoje são as mídias sociais, que na verdade apresentam uma forma simples da gente se comunicar, porém um certo desafio de como a gente coloca isso em prática. Eu vou dar um exemplo de como a gente consegue colocar isso em prática quando se trata de imagem pública, quando se trata de comunicação de forma estratégica. Um dos exemplos, tá? Uma estratégia de comunicação em relação à Covid. A Covid chegou do dia 10 de março, todo mundo estava no escritório. Dia 11, algumas pessoas da organização, a gente se reuniu para conversar sobre um plano das pessoas trabalharem de forma remota. Na quinta-feira, acho que dia 12, se não me engano, a gente fez um teste com todo mundo trabalhando de casa. No final daquele dia, na quinta-feira, veio o anúncio do secretário-geral, todo mundo está trabalhando de casa, né? E agora a gente vai tratar da nova realidade, né? Covid, o impacto. Eu me lembro que aquelas 2 primeiras semanas, a nossa equipe de comunicação, a gente trabalhou muito, né? Não que agora nós não estejamos, mas a gente trabalhou muito naquelas 2 primeiras semanas. Por quê? Foram decisões atrás de decisões, né? Como a gente vai comunicar em relação à Covid, o que está acontecendo, como a gente vai coletar imagens que estão alinhadas com o nosso plano de ação, que estão alinhados com o nosso plano estratégico, como a gente vai fazer para comunicar em relação ao cancelamento da convenção no Havaí. Então, assim, uma das coisas que a gente teve que fazer rapidamente foi criar uma estratégia em relação à Covid, né? O que acontece geralmente? Tá? Geralmente, quando uma situação dessa ocorre, é natural, é do ser humano a gente entrar num momento reacionário. A gente quer fazer parte, a gente quer colocar nossa voz lá fora. Então a gente começa a ver um monte de hashtag, né? Como a gente vê, e eu não julgo, tá? Eu estou falando do ponto de vista prático, estratégico, profissional. Tá? A gente começa a criar, vamos criar uma hashtag a Covid zero, vamos criar uma hashtag Rotary contra a Covid, a gente começa, que é válido. Porém, isso não faz necessariamente com que a gente consiga cortar aquele ruído que existe nas mídias sociais. Então a gente precisa respirar fundo, dar um passo para trás e pensar qual vai ser a nossa estratégia de comunicação em torno à Covid, para que de forma coerente, de forma consistente, a gente consiga fazer com que as pessoas prestem atenção no que a gente tem a dizer. Então, rapidamente, alguns funcionários de comunicação, a gente se reuniu e criou uma estratégia em relação à Covid, que foi em volta dessa questão do Rotary em Ação. A gente criou um plano de comunicação pensando, a Covid está acontecendo. Então, o que a gente quer com tudo isso? Né? Quais são as mensagens principais que a gente quer criar em relação à Covid? Né? Então, a gente pensou, nossos pontos principais em relação à Covid são inspirar, conectar e agir. Inspirar no sentido que nós inspiramos outras pessoas a agirem, a se aliarem a nós no combate a essa epidemia, essa pandemia. Né? O Rotary continua a liderar e entender a necessidade dos nossos associados, daqueles que nós servimos. Isso é muito importante. Né? A gente continua agindo. E a gente continua conectando. Né? A nossa infraestrutura em relação
ao combate à polio tem servido como apoio em relação ao combate à Covid. Então a gente definiu essas como mensagens principais, né? E outra muito importante, que é a questão máxima, né? Como a gente consegue continuar se conectando, continuar levando o espírito de Rotary, que se trata de reuniões, né? De reuniões, dessas conexões, como a gente consegue fazer com que isso continue, né? Então a gente rapidamente, ou de forma estratégica, começou a criar recursos como painel de fundo para a reunião do Zoom, etc., e incentivar os rotaractianos a continuarem se reunindo. E o Brasil sempre está lá na frente, né? O Brasil sempre mostra que rapidamente consegue se adaptar e consegue continuar se reunindo, consegue verificar quais os clubes que estão sofrendo ou não, quais os clubes que estão deixando de se conectar. Então, assim, todas as outras hashtags e todas as outras ideias de mensagens são válidas, mas a gente precisava ter uma diretriz. Então, toda vez que a gente fala de Covid, a gente faz aquele checklist, a gente olha, então tá, essa mensagem está inspirando, essa mensagem está incitando ação, está levando que nós somos pessoas em ação em relação à conexão, em relação à inspiração, à ação em si. Então isso é importante. Então a gente definiu como nosso chamado as hashtags, né, Rotary em ação, pessoas em ação, como sempre. Rotary Responds, né, que a gente sabe que muitas vezes as pessoas, independente de onde elas estejam, elas usam a hashtag em inglês, né? Então, o que isso faz? Isso faz com que a gente, voltando àqueles aspectos dos pilares, faz com que a gente consiga medir nosso impacto, né? A gente tem uma plataforma hoje de mídias sociais, de monitoramento, que a gente consegue medir quantas pessoas estão usando as hashtags. Então, não que as outras hashtags não sejam importantes, mas é muito importante, por isso que eu falo que é o carro de 3 rodas, né? Ele funciona, mas ele não necessariamente vai da forma mais rápida, da forma mais eficaz. Então, uma estratégia é fundamental para que a gente consiga cortar aquele ruído, consiga fazer com que as pessoas nos ouçam de uma certa forma, porque nós sabemos, nós não somos os únicos falando de Covid, né? Nós não somos os únicos fazendo algo em relação à Covid. Então, com uma plataforma, com uma estratégia consistente, a gente consegue medir, consegue cortar esse ruído, né? Então, como seria isso de uma forma prática, né? Então, muitas vezes a gente vê, né? Então, a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo de um post de mídia social, de Facebook, né? As pessoas colocam uma foto. Aliás, a gente já viu no começo da minha fala que fotos são muito importantes, né? Se a gente vai colocar uma foto sobre Covid, a gente tem uma foto das pessoas se reunindo ali, né? Isso passa a imagem em relação ao Covid? Provavelmente não, né? Então, vamos partir do ponto de vista que a gente escolheu já uma foto boa, uma foto forte, que leva a nossa mensagem de ação, né, de pessoas em ação. E aí a gente coloca lá como o texto, né, o conteúdo da foto. A gente coloca lá, o Rotaract entrega máscaras em hospital da comunidade X, né? Tá, a gente tem a foto, tem a informação, né, que o Rotaract entregou máscaras. É válido. E muitas vezes as pessoas pensam em imagem pública, e não é uma questão errada, mas muitas vezes as pessoas pensam em imagem pública hoje por um ponto de vista jornalístico, né? O jornalismo, ele tem grande função e tem grande utilidade. Porém, só ele hoje não nos oferece a plataforma de imagem pública, né? Porque o intuito principal do jornalismo é informar, né? Então, se a gente coloca lá no conteúdo, o Rotaract entrega máscaras no hospital da comunidade. A gente informou, a foto tá boa, tá. Mas aplicando isso que eu falei, dessa questão da estratégia, como a gente poderia adaptar esse post, né, para ampliar esse conteúdo que não é só informativo, mas que toca as pessoas, que leva a questão do posicionamento da nossa marca, que cria aquela conexão emocional, né? Se a gente pensar pelo ponto de vista do impacto, né, o que a gente pode acrescentar a esse post que nos dá essa ideia, né? Tá, o Rotaract entregou máscaras. Quantas máscaras, né? Qual o impacto disso? O que isso representou para aquele hospital? O hospital não recebia nenhuma ajuda de máscaras e outros equipamentos há 2 meses. O Rotaract chegou, faz o leitor, a pessoa que engaja com aquele post, pensar, nossa, o Rotaract realmente serviu aquele hospital que precisava tanto, né?
Então, assim, é só uma informação que a gente pode acrescentar ao post para a gente dar essa ênfase em relação ao impacto. Se a gente pensar em relação ao alcance, né? Então, assim, em relação ao alcance, o que a gente pode colocar naquele post de Facebook, ou Twitter, ou Instagram, que faz com que as pessoas que estejam lendo pensem, como eu posso fazer parte disso, né? Em relação ao alcance, qual é a facilidade de eu fazer parte disso? Então a gente colocar, o Rotaract entregou 500 máscaras a esse hospital que não recebia informações há 2 semanas. Se você quiser fazer parte, é isso que você pode fazer. Se você quiser nos ajudar, fazer parte dessa empreitada, dessa iniciativa, é isso que você pode fazer. Então a gente amplia esse alcance, né? Em relação aos participantes, por que o Rotaract, né? Quem que a gente ajudou em relação a isso? Quais foram os participantes impactados, né? Por que nós tivemos que agir? Bom, a gente agiu porque o Rotaract Club tinha uma conexão com o diretor do hospital, porque parte do Rotary é esse network, essa conexão. Isso faz parte de aplicar nossa imagem pública, de fazer as pessoas pensarem, por que eu quero fazer parte do Rotaract? Por que eu quero fazer parte do Rotary? Porque o Rotary tem conexões. O Rotary não age sozinho. Então, quais os outros participantes que nós temos em relação a essa história, né? E essa questão de adaptação e inovação, né? Eu me pergunto, então, se eu estivesse escrevendo um artigo em relação a essa doação de máscaras, eu perguntaria, como a gente conseguiu arrecadar essas máscaras? Foi de uma forma inovadora? Foi através de um leilão virtual, através do Zoom? Então são vários aspectos que a gente pode engajar, e como eu mencionei antes, as histórias não precisam ter todos os aspectos, né? Talvez 1 ou 2 aspectos são suficientes, porém eles nos elevam em relação à nossa imagem pública. Não é só a informação que o Rotaract entregou a máscara, muito bem, fantástico, mas e aí o resto, né? O que isso realmente significa? Como a gente vai conseguir que as pessoas tenham essa conexão emocional conosco, né? E para encerrar, eu quero fazer mais uma pergunta. Então, já que a gente ouviu em relação a tudo isso, né, eu gostaria de saber da opinião de vocês. Na sua opinião, então, quem é o principal responsável em aumentar esse entendimento externo da marca, né? Eu me antecipei com essa pergunta porque eu antecipei que vocês indicariam que o entendimento externo da marca seria o nosso maior desafio, né? Eu apostei certo. Então, quem é o principal responsável em aumentar o nosso entendimento externo da nossa marca? Aqueles que exercem a função de imagem pública no clube ou distrito, os presidentes de clube, a mídia ou todos da família Rotary, no geral? Muito bem, fechando então a enquete. 91% então disse que somos todos nós. Realmente, aqueles que exercem função de imagem pública, eles têm uma grande responsabilidade, sem dúvida, talvez muito mais do que outros, né? Mas como eu disse, imagem pública se trata daquele entendimento emocional. Então a gente fala muito da questão dos meios de comunicação, né? Do post em relação às mídias sociais, a gente fala do jornal, da revista, da TV. Porém, a imagem pública somos nós, né? É aquele contato que as pessoas têm. Então não adianta, eu falo muito disso e às vezes eu sei que algumas pessoas da família Rotária se ofendem quando eu falo, né? Mas não adianta a gente falar que o nosso clube é tudo isso e quando a pessoa se interessa por aquilo tudo que a gente fala que ela chega no clube, a conexão da imagem, da marca é outra, né? A gente sabe que isso existe, né? A gente não pode viver numa plataforma de propaganda enganosa. Então, todos nós temos uma responsabilidade em levar essa questão da imagem pública. E é só assim que a gente vai ser um carro de 4 rodas, né, potente, rápido, que vai conseguir cortar esse ruído, que vai conseguir fazer com que as pessoas prestem atenção, né? A gente sabe que muitas vezes quando a gente vê um carro, né, mais moderno, mais
mais eficaz ou eficiente em relação à sua velocidade e tudo mais, a gente para e olha, né? A gente presta atenção. É isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas realmente prestem atenção ao que nós temos a dizer. A gente quer que as pessoas entendam por que nós somos importantes, por que nós temos algo a dizer e por que outras pessoas deveriam fazer parte da nossa família, né? Então, nós todos temos essa responsabilidade maior da imagem pública, dessa conexão emocional, né? Não adianta falar uma coisa e fazer outra, né? E com isso, então, eu quero abrir a perguntas e deixar claro que são vários aspectos de imagem pública. Meu intuito maior era apresentar um deles e apresentar um pouco da estratégia que vem rolando. E só para que vocês saibam, a gente hoje tem esse alinhamento com o nosso plano de ação. E a gente está apresentando para o Conselho Diretor de RI, para o Board, em algumas semanas, na reunião de junho, um plano de comunicação com táticas específicas que se alinham a esse plano de ação. Então, eu consegui mostrar para vocês uma parte dessa ideia, que é o plano em ação em si. Eu não posso revelar ainda detalhes do plano de comunicação em si, porque o board ainda não aprovou, o conselho diretor ainda não aprovou. Tá? Mas com isso eu quero abrir a perguntas.